E eu retrato aqui mais uma vez a síntese desta leitura. Ele diz assim no Salmo 101, de número 101, versículo 3: não porei coisa alguma ruim, má, diante dos meus olhos. Por que a pornografia tem se propagado tanto? Por que o vício da pornografia para alguns chegou a um patamar incontrolável? Porque outrora homens e mulheres de Deus, moças e rapazes de Deus, cheios do Espírito Santo, se deixaram enveredar por este caminho tão torpe, tão terrível. Quando nós falamos do vício da pornografia, é preciso nós entendermos que o vício é aquilo que domina, que o vício é aquilo que vai manietando o indivíduo, tirando-lhe a sua vontade própria, o seu domínio em si. O vício vai fazendo com que a pessoa se torne irreconhecível, descontrolada. E quando falamos do vício da pornografia, existem 3 estágios do vício em relação à pornografia. E isso é tão sério que chega ao ponto em que a pessoa se torna um viciado na pornografia infantil. Ele traz para si não só a desgraça no seu relacionamento, no seu casamento, porque quer fazer do seu lar como se fosse um ambiente masoquista, quer fazer do seu quarto como que se pudesse tudo e se tudo fosse permitido, quer fazer da sua esposa como se fosse aquela mulher que tem atos sexuais pagáveis com tantos homens, como se a sua esposa fosse uma promíscua, quer fazer da sua vida sexual como se fosse algo descontrolado, desenfreado, sem pudor, como se a mordomia do corpo e do tempo e o autocontrole da vida espiritual não lhe dissesse absolutamente nada. Quantos jovens que por causa do vício da pornografia estão escravizados agora, e é um efeito dominó, estão escravizados agora também na masturbação, na fornicação. Quantos jovens, por causa da pornografia, por causa de sites eróticos, por causa de vídeos pornográficos, por causa de tanta banalização do sexo, estão com a mente perturbada. Pessoas que dantes eram pessoas sãs, puras, pessoas de um olhar espiritual, sem absolutamente ter um juízo de desejo promíscuo, sem adulterar com os olhos, como disse Jesus. E hoje perdeu essa pureza. São pessoas de mentes malignas. O vício da pornografia os dominou de uma forma tão terrível que hoje eles não têm mais prazer em ler a palavra de Deus, em ouvir o louvor, em ler um bom livro, em congregar, em estar na casa de Deus, porque o celular, o computador, o tablet, quaisquer que sejam os aparelhos, estão tomados de senhas e de pornografias. Isto é muito sério. Homens de Deus não podem ser escravos, mulheres de Deus, o povo de Deus não pode ser escravo de um mal tão devastador. Agora recente, e eu lia isto hoje, não foi há dias, anos, hoje, 1º de fevereiro de 2022, hoje, nos Estados Unidos, mais de 60% dos casais assumem que vive uma vida de fascinação, de dependência da pornografia. Eu quero dizer uma coisa para você, olha o que o apóstolo, olha o que Jesus, o próprio Jesus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 29, se não vejamos, Mateus, Evangelho de Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 29, diz assim: portanto,
Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor é melhor que se perca um dos teus olhos do que todo o teu corpo. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, ele diz assim, veja, olha o que Paulo escreve à igreja em Corinto, à igreja, aos crentes. Capítulo 3 e versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir, versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não queira fazer de sua vida uma vida devassa, uma vida promíscua. Não queira fazer daquilo que existe, que Deus criou para o homem e para a mulher, para o casal, algo masoquista, desrespeitoso, desonroso. Não traga o que você vê em vídeos, nas telas da malignidade para dentro do seu quarto, da sua cama, da sua vida. Não traia a sua mulher e a confiança do seu cônjuge, passando madrugadas, até no teu trabalho, noites a fios, diante de um celular, vendo todo esse lixo tóxico para a tua alma. Olha o que Paulo escreve à igreja, aos Efésios, diz assim, veja, a 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo de número 4, diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Versículo de número 5, não na paixão da concupiscência. Versículo de número 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Meu filho, é feio para você que anda com terno, com gravata, com Bíblia. Você que tem filhos, você que já viveu tanto tempo sem depender disso, hoje tornar-se refém, escravo disto. Dias atrás, um adolescente, um pré-adolescente me disse algo que me levou a uma reflexão profunda sobre isto que eu lhes digo agora. Ele disse, pastor, eu descobri as senhas dos canais de pornografia do meu pai. A própria criança já estava tornando-se viciada naquilo. Meus irmãos, isto é tão grave. Olha o que diz a palavra de Deus, e eu quero contextualizar isto que Paulo fala em Efésios capítulo, na sua epístola à igreja em Éfeso, na sua carta aos Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 15, ele diz assim, veja, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, entendidos. A pornografia não pode fazer parte da tua mente. A pornografia não pode residir no teu coração. A pornografia não pode fazer parte do teu olhar promíscuo, carnal. A pornografia não pode dominar a tua mente e a tua vida. Você é templo do Espírito Santo. E diz mais ainda, veja, aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler isto aqui com vocês, queridos. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, capítulo 4, versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude
E se há algum louvor, nisso pensai. Irmã, querida, não traga a pornografia para dentro do teu quarto, achando que isto vai apimentar o teu relacionamento e salvar o teu casamento. Isto será o iceberg para a destruição do teu casamento. Homem de Deus, não traga pornografia. Você não precisa da pornografia por um ato sexual pleno. Você não precisa da pornografia para uma ereção. Você não precisa da pornografia para fazer com que o teu ato conjugal seja um ato mais fervoroso. Não se torne refém disto. Isso destrói valores. Isso destrói princípios. Isto traz maldições terríveis. Isto faz com que não só você, mas sua casa e sua geração esteja condenada a se tornar escravos da pornografia, do vício da pornografia. Homem de Deus, eu me reporto a você agora com temor no coração e dizer para você, busque ajuda no Espírito Santo. Porque a carne, ela saltita forte. E eu te digo com muita premência agora, ora, enquanto você ouve essa palavra, e enquanto você vê lágrimas no olho e nos olhos desse pregador, que por amor à tua alma, tua casa, teu ministério, que caminha para o fracasso, ore, peça que Deus te liberte. A Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Peça ajuda, peça que o Espírito Santo te livre disto. Pegue todos esses estoques, todas essas mazelas e dê fim nisto, delete isto. Faça um backup no teu telefone, você não precisa disto. Você não precisa estar fazendo um ato sexual com a tua mulher ou com o teu marido e tendo outro ou outra na mente. Você não precisa pôr em prática aquilo que a prostituição e tudo aquilo que não presta lá fora faz. Vocês foram separados e são templos do Espírito Santo. Pense nisto. Que você tenha força através do Espírito Santo. Que esta palavra seja uma palavra de confronto à tua alma. Para que você não morra refém do vício da pornografia. Saia fora disto. Escapa-te por tua vida. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado de você ter ficado até o final. Porque a tua alma clama por salvação e por libertação.